Sabe, eu quero dizer para vocês que vocês podem descer, o pessoal dos adolescentes também podem descer lá embaixo, mas vocês podem se assentar. Eu quero dizer que é um privilégio estar aqui, que eu estava com saudade de ministrar de quinta-feira. Estava com saudade. Quando você não me vê aqui, geralmente de quinta-feira, eu tenho dado aconselhamento. Estou na igreja, mas cumprindo outra função, como também o nosso querido pastor Eli hoje está lá. Está lá na sala pastoral, tendo um momento de aconselhamento. Mas eu quero dizer para vocês que Deus preparou para nós esse tempo. O que nós vamos falar nessa noite, ela tem a ver com uma realidade que você nasceu pronto para ela. Porém, nós precisamos entender algumas coisas e eu quero chamar a tua atenção nessa noite para que você possa se abrir à exposição da palavra. Amém? Diga comigo assim: eu tenho a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Diga comigo assim: eu nasci para administrar riquezas. E nós vamos falar a respeito de algumas coisas, amém? Então agora você prepara o seu sorriso mais bonito, alguns com um sorriso de menino por causa do aparelho que colocou. É um menino, adolescente. Mas você não é adolescente não, você tem que ficar aqui, viu? Adolescente desce. Dá um sorrisão primeiro para você, porque você nasceu para ser feliz e para mostrar os dentes. E depois olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: boa noite, próspero. Ô glória, aleluia, boa noite. Agora você pode se cumprimentar e diga: boa noite, próspero. Sabe, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu quero gerar uma expectativa no seu coração. E o objetivo de gerar uma série é para que nós consigamos desenvolver um tema de uma maneira um pouco mais extensa. Com certeza, se eu perguntar para você como o próprio tema dessa série diz, fé para prosperar. Quem não deseja prosperar aqui? Todos nós temos esse desejo no coração. Mas eu quero dizer para você que eu quero trabalhar algumas coisas, eu quero só pensar aquilo que nós vamos trabalhar nessas 3 semanas. Hoje eu vou estar falando sobre o poder da imagem e o princípio do domínio e do governo. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas vai descobrir hoje. Porque eu creio que essa é a base para um entendimento para alguém que pode realmente começar a viver aquilo que Deus o chamou para viver em plenitude na área financeira e na sua área, no sentido de ausência de necessidade na sua vida pessoal. Segunda quinta-feira, eu vou falar sobre dízimos e ofertas. Tem pessoas que acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Como dizimar? Por que dizimar? Será porque é manutenção da igreja? Também é um dos motivos que nós dizimamos. Mas o que é dízimo? Para que serve o dízimo? Por que eu devo dizimar? O que é oferta? Para que serve a oferta? Ei, se eu tenho pessoas jurídicas, como que eu dizimo sendo empresário? Eu tenho renda variável, como que eu vou dizimar? Eu tenho renda fixa, como que funciona isso? Pastor, se eu der a oferta na igreja, como funciona isso? Se eu der a oferta para um irmão, como que funciona isso? Pastor, eu não entendo, no meio do culto começa a levantar um monte de gente, vai lá, e eu não sei o que eles fazem, eu acho que é dar dinheiro lá na frente, pastor, põe lá uma nota lá, aí de repente diáconos, que parece que estão armados e perigosos com um cestinho, saem correndo lá e tal, aí põe um de um lado, aí às vezes esquece de pegar um outro, aí sai correndo, e vai lá e põe do outro. O que eles estão fazendo? Por quê? Por que dar? Por que semear? Por que plantar? Por que ofertar? E a gente vai aprender por isso. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez você se impressione, e talvez você se mova a entender como é poderoso o dízimo e oferta na nossa vida. E o terceiro dia, o último dia da série, vai ser trabalhado picos e vales. Você sabia que o mundo dá voltas, e tem momentos que você vai viver picos, mas tem momentos que você vai viver vales. Mas eu digo para você que é possível prosperar nos picos, e é possível prosperar nos vales também. Então, eu quero que você tenha uma expectativa no seu coração, para que você, junto comigo, possa construir uma mentalidade onde 2022 vai ser o melhor ano da sua vida. E de desafiar você a trabalhar a sua mente, a sua crença, a sua fé em Deus, entendendo que há algo liberado sobre a sua vida, maior daquilo que você está vivendo hoje. Vou falar mais uma vez. Há algo liberado sobre a sua vida maior, independente se você virar para mim e dizer que você alcançou um grande nível. Eu quero dizer para você que em Deus não há limites.
há um nível sempre superior, há uma abundância sempre maior, mas para um fim proveitoso. E nós vamos entender isso, e eu quero começar dizendo para vocês, rapaz, eu ganhei uma florzinha, uma pequenininha aqui, um charme aqui, viu? Chama prosperidade também, querido. Sabe como chama isso aqui? Ausência de amor, receber amor, dar amor. Amei você, viu, lindinha? Sabe, deixa eu dizer algo para você. Eu quero começar dizendo nessa noite, eu quero que você abra os seus ouvidos e fique atento. O homem, o ser humano, quando foi criado por Deus, ele desde a sua essência, ele é movido por uma imagem. E essa imagem, ela produz um poder em nós. E aí, quando eu começo a compreender a respeito disso, eu começo a entender que a imagem que eu tenho ao meu respeito, o meu interior, como eu me enxergo por dentro, porque eu não sei como o Rafael se enxerga por dentro. Ele pode até demonstrar algo exteriormente, porém para ele, só ele e a sua mente, Deus, sabe como ele se vê por dentro. E o poder da imagem que nós temos de nós mesmos vai trazer uma realidade para o nosso exterior. E eu vou dizer algo para você, o que nós também conseguimos enxergar no mundo exterior, também vai ser o limite da onde nós podemos alcançar. Então eu quero começar dizendo que aquilo que eu não vejo, eu nunca vou ter. Se eu olho para dentro de mim, e não existe uma imagem de suprimento, não existe uma imagem de ausência de miséria, ausência de coisas que impedem de eu viver aquilo que Deus tem para mim, se eu não tiver a imagem correta ao meu respeito daquilo que Deus me criou para viver e ser, eu não consigo fazer e viver coisas, mesmo que em mim, eu quando olho para o meu vizinho, porque eu não sei se você conhece essa história, mas quem já olhou para o vizinho? Ele seu pecado agora, se você já olhou para a grama do seu vizinho, e achou a grama do seu vizinho mais verde que a sua. Quem já achou a grama do seu vizinho mais verde que a sua? Talvez num momento de carência, talvez num momento de dificuldade, a imagem que você tem às vezes das pessoas, você não consegue se enxergar da mesma maneira, você não se ama como talvez você enxergue que a pessoa se ame, tenha a imagem a respeito dela. E eu quero começar dizendo para vocês isso, porque é tão poderoso isso, que eu quero que você abra a Bíblia em 3 João, no Novo Testamento, capítulo de número 1, só tem um capítulo nesse livro, e está escrito assim, quem chegou lá, diga amém. Acima de tudo, faço votos por sua prosperidade. A mesma coisa eu digo para vocês, acima de tudo eu faço votos pela sua prosperidade e saúde, mas ele dá o segredo da prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Se não haver uma alma farta, uma alma que tem nela um entendimento de ser suprido, de ter um entendimento de poder alcançar coisas, de um entendimento de quebrar os seus limites, do entendimento de fazer melhor, se tornar melhor, ir além, sair do comodismo, deixar a zona de conforto. Se dentro da minha alma não houver uma motivação, uma visão que não acabou para você, não acabou, a estação não está no fim, eu olho para mim e eu vejo, existe mais. Eu olho para mim e eu vejo, eu posso crescer mais. Eu olho para mim e eu digo, eu posso. Eu olho para mim e digo, eu tenho. Eu olho para mim e digo, eu sou. Porque é assim que eu devo olhar a minha alma, olhar o meu interior, porque eu preciso ver isso em mim. Mas pastor, eu não consigo enxergar isso, porque a minha criação, você não conhece a minha origem, você não conhece da onde eu nasci. Marcelo, nós podemos sentar e você me contar histórias da sua infância, de como talvez, hoje quando você olha, você está muito melhor talvez da onde você saiu. Porém eu quero dizer para você que, mesmo você estando melhor, a sua origem que muitas vezes nós naturalmente queremos puxar, para justificar a imagem e a realidade atual que nós temos, não é a origem real que nós temos que puxar. A origem real, Éder, que eu tenho que puxar, que você tem que puxar, foi quando Deus criou o homem.
Quando Deus criou o homem, você estava naquele plano como eu estava naquele plano. Quando Deus gerou o homem, Ele gerou a sua imagem e a sua semelhança. O poder de Deus manifestou na criação do homem. Mesmo eu não sendo Adão, e mesmo Adão pecando, e o pecado entrando no mundo, Jesus, aleluia, obrigado por Jesus. Jesus reconciliou o homem com Deus, e ele voltou, Marcelo, o status original. Então mesmo, como chama seu pai? Mesmo que você tenha o pai Givaldo, e ele que seja um bom pai, e ele fez o melhor para você, mas eu digo, Pai Celestial é muito melhor que pai Givaldo. O pai que te gerou, quem te gerou foi Deus. A sua origem é Deus, e quando nós olhamos para a nossa origem, e pela maneira como eu e você fomos criados, nós temos uma imagem gerada em nós. O problema é que muitas vezes a imagem que está em mim, a imagem que está numa pessoa, é uma imagem distorcida daquilo que Deus tem. E aí eu começo a criar sistemas de limitação na minha própria vida. Porque eu não sei você, mas eu acredito. Levante sua mão só para a gente entender rapidinho como a gente se identifica fácil. Quem na infância era bom de matemática? Levanta a mão. Quem era bom de história? Levanta a mão. Quem era horrível em química? Quem era bom em educação física? Quem gostava de jogar bola, mas não sabe jogar uma bolinha de peteca, não consegue? A gente é diferente, a gente adquiriu. Só que se eu chegar para você e falar, William, você disse que era bom em algo, mas se uma coisa que você, talvez na sua crescência, na sua experiência, na caminhada de vida, talvez você não viveu. E aí, talvez por ser novo, e por olhar em você e não ter desenvolvido isso naturalmente, nós temos a tendência de achar que nós não conseguimos. Essa é a imagem errada, porque quando Deus me criou, quando Deus te criou, e quando eu aceitei a Cristo como Salvador, e eu fui recriado espiritualmente, é essa natureza que eu estou dizendo. A natureza espiritual que nasceu dentro de mim, quando eu nasci de novo, aceitando a Cristo. Quando eu olho para mim, nessa nova realidade, eu não tenho limites. Então, aquilo que era uma limitância, eu olho para mim e eu vou extrair daquilo que está dentro de mim. Da onde? Daquilo que Deus depositou em você. O problema é que extrair algo da onde nós estamos tirando o que é do espiritual para o natural, nós precisamos trabalhar e colocar força. E o problema muitas vezes é que nós não estamos prosperando por causa de preguiça mental e preguiça espiritual. De realmente olhar para dentro, reconhecer uma imagem que Deus depositou e fazer com que essa imagem seja verdade na nossa vida. Deus fala que Ele será conosco, mas quem vai fazer prosperar o nosso caminho somos nós mesmos. Porque é uma decisão, é uma atitude, é algo que está correspondente àquilo que eu faço, como eu enxergo a minha vida. Então, a partir do momento que eu me olho e me vejo como alguém limitado a alcançar novos níveis, quando eu olho e falo, poxa, eu nasci para estabelecer, esse é o meu limite. Quando eu coloco o limite em mim, realmente eu tenho um limite. Mas quando pela imagem que está no meu interior, eu olho para dentro, eu entendo e trabalho para que essa imagem seja uma imagem que eu me projete aonde eu quero alcançar. Eu tiro a minha limitação e eu subo de nível. O problema é que a gente precisa começar a entender que prosperar não é apenas mudar de estação financeiramente falando. Porque prosperar é mudar de estação de mentalidade, fé e imagem. E o resultado é prosperar em todas as áreas da nossa vida. E sabe, querido, hoje, e eu vou fazer todas as quintas-feiras, sempre, todos os 3 dias, eu vou definir o que é prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é estar suprido em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade não é dinheiro.
Prosperidade é o estado de espírito de felicidade, de paz, propício para amar, propício para perdoar, propício para abundar em todas as áreas da minha vida, propício para ter bons relacionamentos, propício para ser um bom relacionamento, propício para estar e gerar perto de mim, dentro de mim, paz e alegria. Isso é prosperidade. Agora, o resultado de viver dessa maneira faz com que eu produza algo genuíno. E aí, o que acontece, Mauriza? Eu frutifico aquilo que está dentro de mim. Porque aquele que tem a visão sobre si, de uma maneira diferente de alguém que tem uma visão limitada, ele sempre busca. Eu tenho certeza que para que o Marquinho aprendesse a fazer coisas que ele faz hoje, ele teve que ser alguém que, poxa, eu preciso descobrir, eu tenho que saber como que eu faço tal coisa. Se eu não sei fazer, eu vou buscar informação. Eu pergunto para o outro, eu quero aprender. Todo aquele que tem uma motivação diferente. Quem já aprendeu que se colocar algo na cabeça faz? Já fez isso? Quem já entendeu isso? Se você virar para mim e falar assim, pastor, eu trabalho o ano todo, eu não sei o que é férias faz 6 anos, porque faz 6 anos que você não colocou a imagem das férias dentro de você. Porque se você decidir no seu coração que você vai fazer de um jeito aonde férias vai chegar para você, você vai ter aquela praia como você gostaria que você tivesse. Mas o que nós fazemos é olhar a prosperidade e a fé para isso de uma maneira onde o resultado vem porque as coisas estão favoráveis para nós. Não, o resultado vem porque eu estou favorável para mim mesmo e eu torno o meu ambiente favorável para que eu prospere. E aí, o meu ambiente favorável, porque se eu estou feliz, quem chega perto de mim fica feliz. A venda é mais fácil vender, é mais fácil você desenvolver. Quando eu sou amável, o patrão me ama. Porque ele olha para mim e fala, rapaz, essa pessoa é diferente. Quando eu prospero, porque eu estou comprometido com algo, há algo que eu vejo, todo mundo chega atrasado, eu vou começar a chegar no horário. A atenção é chamada por você por decisões tomadas. Agora, ver dessa maneira é ver hoje, infelizmente eu tenho que dizer isso, que é ver hoje de uma maneira incomum. Porque parece que hoje nós estamos sendo gerados para enxergar a coisa dentro de uma limitância daquilo que você viu, como você foi criado, o pai Givaldo que te criou, o lar, o bairro que você nasceu, se você nasceu no Meridota, se você nasceu no Estoril, se você nasceu na Pindamonhangaba, se você nasceu debaixo da ponte, isso não te define, porque a sua origem não é debaixo da ponte, tua origem você nasceu do céu, Deus te gerou, Ele frutificou através do seu pai e da sua mãe quando fecundou a vida, não foi o pai e a mãe que deu. Sopro de vida quem deu foi Deus. Naquela hora que eu não estou numa aula de biologia, mas naquela hora de fecundação do espermatozoide e do óvulo, quem estava envolvido nessa obra sobrenatural não é algo humano, Deus está envolvido com aquilo. A vida vem de Deus, diga a vida, vem de Deus. E como então, e o interessante é que hoje as pessoas têm falado sobre isso de uma maneira natural, incentivado as mensagens de desenvolvimento pessoal como algo novo, sendo que a palavra, o plano de Deus foi criado pela imagem. Deus nos ensinou como prosperar. É através daquilo que eu gero como imagem dentro do meu coração. Deixa eu dizer algo para você. Não sei se você já pensou dessa maneira, eu vou colocar de outra forma a frase. Você vai ser o resultado de uma imagem, porque uma imagem gera uma fé dentro de você. Quando eu olho para mim, eu me vejo como eu me vejo, eu creio naquilo, eu acredito naquilo. Então, quando você diz, eu sou tímido, você crê que você é tímido. Quando você diz, eu sou ousado, você crê que você é ousado, porque você gera a imagem que
que está dentro do seu interior. E aí que entra algo muito louco, e aí eu quero dizer para você, e aqui eu quero que você, é uma grande, quem já viu, talvez alguns entendam, talvez dê nó na cabeça de alguns, e talvez você vai precisar escutar essa ministração mais uma vez, mas que vamos quebrar biscoito hoje, nós vamos quebrar uns biscoitinhos. Vamos quebrar uns biscoitinhos chinês, aquele que sai, aquele papelzinho, você lê e não entende nada, mas lê umas 10 vezes, começa a compreender, e aí depois de umas 30, você fala, o chinês quis dizer isso. Quando Deus cria o homem, Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Eu não vou ler o texto para nós não perdermos o tempo, mas ele está lá em Gênesis capítulo 2, quando ele cria o homem. E depois que ele cria o homem, ele dá uma ordem para o homem, e aí eu quero ler junto com vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Aleluia, dá glória a Deus aí. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 2. Fala, eu sou próspero. Aleluia. Criação do homem. Aleluia. Gênesis 2. Espera aí que a versão minha, esse negócio de versão de Bíblia de todo jeito, glória a Deus, aleluia também, viu? Ele cria o homem. Deixa para mim, Will, enquanto eu estou falando. Ele dá uma ordem, ele fala, ei, estabeleça sobre as coisas domínio e governo. 1:26, abre lá. É isso aqui mesmo. 1:26, então Deus diz, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens, ele terá governo. Olhe para mim, o que é o princípio de governo e domínio? Quando Deus cria o homem, ele cria e estabelece o homem como o dono dessa terra, dono da sua própria vida, no sentido de definição daquilo que tem o poder de regência e de domínio. Você fomos criados para estabelecer coisas. Governo é quando você tem autoridade sobre coisas. Domínio é quando você consegue estabelecer sobre aquilo que está debaixo de você, o respeito àquilo que você diz para aquele que está debaixo. Você tem o domínio sobre aquilo, você está sobre ele. Deixa eu dizer algo para você, Deus estabeleceu isso como um poder para o homem, o princípio de governo e domínio, ele é estabelecido na vida do homem, e ele, por causa do pecado, deu para o diabo. Porém, quando Jesus restabeleceu o homem com Deus, ele restabeleceu o princípio de domínio e governo, e aí Jesus disse, ei, a minha vida agora está dentro de você. Mais uma vez está estabelecido aquilo que você foi criado para ser. O princípio de governo e domínio voltou a ser estabelecido sobre nós. E o que eu quero dizer sobre isso? E por que eu estou narrando isso? Porque eu quero dizer para você que todas as vezes que nós damos o controle da área da nossa vida para aquilo que não é aquilo que nós queremos viver em Deus, ou aquilo que Deus prometeu para mim, nós estamos negligenciando aquilo que já está conquistado para mim e você viver. Toda vez, Marcelo, que eu me vejo limitado naquilo que Deus disse que eu não sou limitado, eu estou dizendo, ei, eu não sei se eu acredito tanto assim naquilo que está liberado sobre a minha vida. E talvez você e eu possamos olhar e celebrar, porque eu quero fazer você pensar sobre prosperidade de uma maneira diferente.
Porque a receita do bolo não é estar prosperando porque o cenário está favorável. Não, a receita do bolo é: faça você o cenário favorável, porque dentro de você, você entendeu quem está habitando e o poder que está dentro de você. Ei, o poder e o princípio de domínio, ele estabelece, e o que eu quero dizer é que todos nós podemos, através daquilo que está em nós depositado, se algo está diferente com o que a palavra diz ao meu respeito, porque Deus estabeleceu o princípio de domínio e governo para a minha vida, eu tenho a autoridade de mudar aquilo que eu estou vivendo. Então, se eu vivo uma situação fática de miséria, é porque eu estou aceitando a miséria, eu estou dando o poder e deixando que a miséria seja e estabeleça o princípio de governo e domínio sobre a minha vida. Se eu aceito a falta, eu estou estabelecendo que o princípio de governo e domínio esteja sobre ela, dominando e governando sobre mim. Mas pastor, você não sabe, eu estou endividado. Pastor, você não sabe o cenário que eu estou vivendo. E aí que está o grande também X da questão. Porque talvez até hoje você fez tudo errado. E enquanto você não começar a plantar sementes novas e da maneira correta, você nunca vai mudar o status atual. Porque só tem um jeito de você não ter mais nenhum boleto para amanhã. Morra hoje. Tem boleto amanhã? Quem tem boleto amanhã? Quem acha que vai fazer um Pix amanhã? Não é nem boleto, é Pix, né, gente? Os Pix estavam nervosos, os Pix, né? Você estabeleceu a sua vida debaixo de uma imagem errada, debaixo do princípio errado, deixou o governo e o domínio até hoje a respeito de outras coisas na sua vida, e você acha que do dia para a noite tudo vai mudar? Não. Vai começar a mudar quando você começar a trabalhar o seu interior. E vamos lá, como é difícil. Eu costumo dizer que o ministério da opinião, ou talvez a posição de achar coisas na vida das outras pessoas, é uma coisa que eu acho que todo mundo nasceu com uma facilidade imensa de assumir esse ministério. Eu sentar para falar com o William e falar: rapaz, você está passando por algum problema? Talvez ele fale: nossa, eu estou com um problema no casamento. Talvez eu estou quase separando, mas eu tenho um bom conselho para ele. Porque não é no meu. É fácil dar conselho para os outros, mas viver aquilo que você deu conselho é outra história. Amém? Então, muitas vezes nós queremos falar sobre coisas, mas literalmente na integridade nós não cremos. Na integridade nós não praticamos. Será que a nossa confiança em Deus realmente é confiança em Deus? Será que nós estabelecemos realmente o princípio de governo e domínio, saindo da zona, das limitações que nós mesmos colocamos? Quem disse que você não pode, Camila? Quem disse que você não pode? Quem disse que eu não posso? Quem disse que você não pode, Fernando? Ser qualquer coisa ou fazer aquilo que você deseja? Quem disse que eu não posso mudar de estação? Quem disse que eu não posso ser mecânico? Quem disse que eu não posso aprender a respeito de alguma coisa? Quem me limitou ao ponto de fazer eu aceitar aquilo? Diga, só pode ser eu. Porque Deus disse assim: eu estarei contigo. Aí que começa as palavras de Salmos e Provérbios que nós cantamos. Ele não fala assim: ei, William, você só vai prosperar pela direita se você for bancário. Ei, William, você vai só prosperar para a esquerda se você continuar na mesma posição. Ei, William, você vai estar líder dos jovens para o resto da sua vida, porque você vai prosperar para frente. Não, ele nunca diz isso. Ele diz: você vai prosperar onde quer que você for. Para a direita, para a esquerda. E você avançará coisas, porque eu não sei você, mas quem prospera caminha para frente. E além de caminhar para frente, leva outros com ele. Então, o princípio de governo, por que eu falo de trançar um nó? Porque assim, se você falar, eu não posso, você está negando aquilo que Deus diz que você pode, todas as coisas. Quando você diz para mim, Rafael, eu não consigo, você está negando aquilo que ele fez naquela cruz. Colocar dessa maneira, talvez é uma maneira talvez mais explícita, e alguém pode pensar que está olhando para mim aqui, com aqueles olhos que você sabe como que fica, quando a gente
pega uma palavra mais direta, e dizendo, ei, o pastor está sendo muito, talvez desse jeito não é, Jesus me salvou na cruz, ele salvou, mas na salvação está incluso a ausência de necessidade. O pacote da salvação está incluso cura, está incluso paz, está incluso perdão, e cada vez que você diz, eu não posso, você está negando a cruz. Eu não posso perdoar, está negando a cruz. Eu não posso prosperar, estou negando a cruz. Eu não posso. Não, ele diz, você pode todas as coisas. Ele até nos diz que a unção nos ensinaria tudo. Aquilo que eu não sei, a unção vai fazer por mim. Sabe, querido, eu creio que talvez um entendimento de mudando isso na nossa mente. E eu quero caminhar dizendo o seguinte, ei, você lembra quando o povo de Israel saiu do Egito, foi lá para espiar a terra, foram os 12 espias, quando voltaram, 10 tinham um relatório negativo. E eles disseram o seguinte, eles tiveram uma imagem, mas eles tiveram uma imagem de fora como deveria, mas quando olharam para si, olharam da maneira que se eles colocassem o mesmo óculos que olhou e admirou aquela terra, para olhar para dentro deles e administrar, olhar, e ver dentro deles o poder de Deus que estava dentro deles em operação, eles teriam entrado na terra prometida. Não precisaria morrer ninguém, e nem passaram uma geração para viver a plenitude de Deus, porque estava prometido para aquele povo, tanto é que se cumpriu. Mas, como eles se viram como gafanhotos, eles se viram pequenos. Ei, a pergunta de hoje, como você se vê? E como você estabelece na sua vida o princípio de governo e domínio? Será que você tem regido a sua própria vida? Ou você tem deixado que a sua vida seja levada pelas circunstâncias que cercam você? Eu não sei você, mas eu já aprendi desde cedo. Nem tudo eu ia conseguir, e algumas coisas eu iria me frustrar. Ou você recebeu o sim do seu pai todas as vezes que você pediu alguma coisa? Ou quando você... Quem já teve alguma decepção? Levanta sua mão se você já teve alguma decepção. Bem-vindo ao mundo natural. Mas não é isso que rege a minha vida. O que rege a minha vida é a imagem que eu tenho dentro do meu interior, por causa que Deus plantou em mim. Quando eu começo a entender sobre isso, pensar demais nas coisas que eu não devo pensar, eu começo a rejeitar. Porque quando eu olho a palavra, o que a palavra diz ao meu respeito, e começo a alinhar a minha vida com a palavra, e habita dentro de mim, a imagem que eu gero dentro de mim, é uma imagem sadia. Eu duvido que você ore e tenha um momento com Deus de verdade, sinceridade, e saia da presença dele desesperado. Porque se você orou, esteve na presença dele, realmente, de fato, você considerou o que você estava fazendo, paz virá no seu coração. Sabe, querido, é isso que nós precisamos entender. Essa imagem que nós temos sobre nós. Esse relatório daquilo que Deus tem para nós. Do mesmo jeito, nós precisamos ver a isso, mas entender que se a gente olhar para o relatório que Deus tem, eu olho para Canaã, eu reconheço Canaã, mas eu nunca chego em Canaã. Que Canaã é essa? E aí eu quero fazer uma pergunta para fazer assim. E quem diz que Canaã é dinheiro? Agora, o que eu posso dizer é que se você se alargar por dentro, Deus vai te alargar por fora também. E aquele que aprende, lembra na parábola dos talentos? Um recebeu 1, o outro recebeu 3, e o outro recebeu, sabe o que isso me ensina? Alguns vai ser 1, alguns vão ser 3, alguns vão ser 5, mas a questão de servo bom e fiel não está dizendo na quantidade que ele recebeu, mas sim porque ele multiplicou aquilo que ele chegou nas suas mãos. Deus, ele está interessado em como você enxerga a sua própria vida, como você está enxergando aquilo que está disponível para você. Mas eu te desafio a olhar a sua vida de uma maneira diferente. Você sabia que nós temos aqui, quem é atleta de final de semana, quem já foi, né? Porque eu não sei se é atleta de final de semana. Quem já foi atleta de final de semana ou é atleta de final de semana? Levanta a mão. Levanta a mão se é atleta de final de semana. Ou você, mulherada, que é
Jogadora de quarteirão, uma vez de semana, e olha para o marido e fala, amor, hoje eu dei 5 voltas no quarteirão. Hã? Mas mesmo assim, no outro dia você acorda com uma dor, não é? Quem é atleta de final de semana, e aí chega numa idade um pouco mais veterana, quem tem dor no joelho aí? Levanta a mão. Hã? Dor no joelho? Dor no joelho quando joga bola? Ou não joga bola? Não joga bola. 2 dias para recuperar. Antes era 1, depois é 2, depois é 3 e é só com Dorflex. Não é assim que funciona. Não é assim. Mas você, quando começa a entender que a sua performance está ligada ao seu comprometimento com aquilo, um atleta, ele não come qualquer coisa, você sabia disso? Você acha que a vida de atleta é fácil? Você acha que ser atleta, treinar todos os dias, jogar... Eu estou falando de futebol, porque futebol é uma realidade mais próxima, amém, gente? Até porque você não entende nada, pelo menos de quarta e domingo você vê futebol na televisão. O Brasil é o país do... Então você olha para o jogador e fala, a vida dele é maravilhosa, às vezes ele nem aproveita o que tem. Ganha rios de dinheiro. E outra coisa, às vezes ele é tão comprometido com a vida esportiva dele, mas a carreira dele acaba com 34 anos, mas ele se esqueceu de alargar por dentro. E aí sabe o que acontece? Ele é 34 anos e é burro. Burro no que sentido? Desculpa se é uma expressão, vocês ficam escandalizados com a palavra burro? Tolo. Alguém com limitações, ok? De entendimento, porque nunca olhou depois para ele e disse, o que eu vou fazer depois que eu não tiver a idade, a minha saúde, o meu físico para fazer outra coisa? E talvez é o cara que perde tudo, ou gasta de uma maneira equivocada, ou deixa de poder viver e usufruir, porque a prosperidade que chega, ela chega para mim, mas chega para ser um distribuidor de bênçãos às pessoas que estão perto. Então, o que eu quero dizer com isso? Ei, se você fala, eu nasci para ser rico, eu desejo ser rico. Se for algo genuíno, eu quero falar sobre isso porque a gente liga prosperidade com dinheiro. Quem não liga prosperidade com dinheiro aqui? Levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. E outra coisa, talvez a sua intenção de ter vindo numa série como essa, eu vou aprender a ganhar dinheiro com o pastor. Não tem problema, se for lícito no teu coração e o dinheiro não for dono do teu coração. Não tenho problema com dinheiro, não tenha problema de falar sobre dinheiro. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre dinheiro. Inclusive, tenho e tem que gastar bem, a gente tem que aprender a administrá-lo. Ele não é o nosso dono, nós somos o dono do dinheiro. Mas ei, para que eu tenha muito, porque se eu tenho 10 e gasto 10, eu acho que melhor eu só ter 10. A cultura de alguém, o entendimento de alguém, a cumplicidade de alguém, como você se vê, como você faz, está tudo ligado com o que você vai prosperar na sua vida. Então, eu quero dizer que a imagem que está dentro de você e a operação do princípio de governo e domínio fez você chegar até onde você chegou. Se você quer avançar e expandir na sua vida, ou talvez você falou, Dani, você sabia que tem isso também, e eu vou falar, e é verdade isso. Tem pessoas que podem olhar e escutar eu falar, e Paulo, é algo genuíno. Eu vivo e estou pleno com o que eu vivo. É errado isso? Fala comigo, não. Não é errado, mas é uma decisão. Você decidir se mexer. Tem mais de 60 anos aqui. Mais de 60 anos, você aprendeu alguma coisa nova, Maurício? Já aprendeu alguma coisa mais nova depois de 60 anos? Nova? Nada depois de 60 anos? Nada? Claro que aprendeu. Só aqui, todo dia que você vem na igreja, você aprende uma coisa nova. Sempre nós aprendemos uma coisa nova. É esse o entendimento que nós temos que ter. Porque se eu me limito a entender que eu cheguei no final. Então, gente, encerrando e indo para a conclusão. Porque a imagem que você tem a seu respeito. Agora, o que eu quero encerrar é, pastor, mas eu tenho uma história. Levanta a mão se você tem uma história.
Eu estou ficando preocupado. Fantasma. Você não sabe a minha história. Eu sou marcado por tantos lugares. Eu tenho mágoa no meu coração de algumas coisas. As pessoas pensaram em mim. Pastor, quando falar sobre dinheiro na igreja, que absurdo. Pastor, como esse negócio de imagem eu posso ser, ter, o que eu... É Bíblia, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. De vez de duvidar da Bíblia, duvida do seu sentimento. Duvida da mágoa. Duvida da sua limitação. Duvida de falar, eu não consigo. Duvida de falar disso. Duvida de falar, eu tenho medo. Duvida de falar, eu não vou conseguir. Pare de falar isso para os seus filhos. Pare de falar para as pessoas que estão perto de você. Pare de falar isso dentro da sua empresa. Ei, vai dar errado. Não vai dar certo. Ei, você vai quebrar. Ei, pare de falar dessa maneira. Traga a imagem daquilo que você olha para dentro e lá existe algo de Deus para você. Eu quero dizer que, mesmo com o seu passado, apague ele e olhe para aquilo que Deus depositou dentro de você. Senhor, como eu passo para apagar meu passado? É simplesmente eu renovo a mente com a palavra de Deus. Pastor, como eu renovo a mente com a palavra de Deus? Eu leio a palavra, eu escuto a palavra, eu estudo a palavra, eu confesso a palavra. Então, mesmo com o passado, é possível prosperar. Mesmo com uma origem humilde. Eu talvez não tenha a história de começo de muitos aqui. Já viu, vendeu balinha de coco, engraxou sapato. Tem gente, talvez seja uma geração um pouquinho anterior, não sei. Já teve trabalho, começou a trabalhar com 14 anos, outro com 12, outro vendia pãozinho para estudar, vendeu docinho, ou vende docinho, e daí? Mas a partir do momento que a mentalidade faz de produzir coisas, faz você prosperar e avançar naquilo que Deus tem para sua vida. Então, o que eu quero desafiar é que você pense diferente a respeito da sua vida, olhando para você como Deus olha. Deus olha para você, Fabiano, e diz, ei, pode sair alguma coisa boa lá do... Onde você nasceu, Carolina? Lá do Furabucho? Não era assim que chamava antigamente? Não era? Era Furabucho, né? Furabucho. Lá tinha bastante gente furada por bucho. Pode sair alguma coisa boa? Sabe o que perguntaram? Pode sair alguma coisa boa de Belém? Belém saiu o nosso Jesus Cristo, o Salvador e o nosso Redentor. Pode gerar alguma coisa? Ei, eu com 40 anos posso produzir mais? Eu posso ser maior? Com 50 anos eu posso produzir mais? Eu posso ser maior, com 60 anos eu posso produzir mais, porque a Bíblia diz, seu Maurício, que na velhice, eu não estou te chamando de velho, estou chamando de master. Na velhice eu daria frutos. Talvez o fruto de alguém que tem uma estação, porque a nossa vida é de estações, talvez o fruto da Marilza é diferente do fruto que é meu fruto agora. Talvez o fruto que ela produz é diferente do mim, porque o ritmo é outro, a estação é outra, mas frutificará. O importante é continuar multiplicando. Irmão, eu encerro dizendo, não te limite. Deus não te limita. Você é e vive o tamanho que você é por dentro e como você se enxerga. Como você se vê, você crê. Como você crê, você tem fé para aquilo. E a fé faz o quê? O que a fé faz? Traz a existência daquilo que eu creio. Se eu creio naquilo que é certo, vai se manifestar coisas boas. Se eu creio que aquilo que é errado, aí eu creio. Coisas que a palavra diz ao meu respeito. Feche seus olhos, levante sua mão e diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz
que eu posso fazer. Eu sou próspero. Ninguém pode me limitar. Eu sou livre através de Jesus Cristo, de todo o pecado, de toda a miséria, de toda a falta, de toda a ausência. E eu sou livre de mim mesmo. Eu não vou me limitar, mas eu creio que eu tenho a mente de Cristo. E eu nasci para prosperar e para administrar riquezas. Nas minhas mãos sempre haverá sementes. Eu posso e vou semear todos os dias da minha vida. Amém. Aleluia. Amém. É assim que nós devemos crer. É assim que nós devemos ver. É assim que nós devemos fazer. Quando alguém disser, você não pode, se quer me deixar invocado, alguém falar para mim que eu não consigo. Fale isso. Quer me deixar invocado e falar assim, rapaz, será que você dá conta? Ih, não fala isso para mim, rapaz. Sabe por quê? Porque eu entendi. Tem esse domínio sobre mim. Decisão pessoal minha. Regida por um Espírito Santo que habita dentro de mim. Pastor, mas é uma visão onde um é egocêntrico? Não, porque eu sou regido pelo Espírito. E a partir do momento que eu me alimento da palavra, os meus desejos estão desafio. Chegar na tua casa. Sabe uma coisa que eu costumo fazer? Chamo de dia de monge. Dia onde eu não assumo compromisso nenhum. Para meditar a respeito da minha vida. Examinar a minha vida. Como que está a minha área familiar, financeira, espiritual, ministerial, de relacionamento. Como eu estou como pessoa, como eu sou como pai, como homem. Quais são as minhas habilidades? O que eu sou bom, o que eu estou fraco? Quais são as minhas deficiências? Quais são as minhas ausências? E quando eu faço isso, eu calculo a rota e me alimento naquilo onde eu preciso. Você gera em você um poder. Quero orar por vocês, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero falar sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, uma revolução dentro do nosso coração. Pai, nós queremos, nessa noite, dizer que nosso coração é teu, a nossa vida é tua. Já está depositada em nós. E naquele dia, naquela cruz, o Senhor nos salvou. E através da confissão de Jesus Cristo na nossa vida, nós nascemos de novo. E o poder de Deus e a vida de Deus veio fluir e habitar no nosso coração. Pai, que essa consciência aumente todos os dias. Que haja uma imagem fiel à Tua palavra a respeito da nossa vida. Pai, que nós possamos, através da autoridade dada pelo poder do nome de Jesus, viver o princípio de domínio e governo sobre as nossas vidas. Nada pode parar a vida de um filho de Deus. Declaro ousadia, autoridade, mudança de estações e os melhores dias da vida estão para nosso futuro. Mas, Pai, não um futuro distante, um futuro amanhã. Depois de amanhã vai ser melhor que hoje, depois vai ser outro dia melhor ainda, e a cada dia nós vamos viver a plenitude do Senhor. Nós te agradecemos, declaro sobre eles a bênção do Senhor, em nome de Jesus.